Olá, turma, tudo bem? Preparados para mais uma semana de estudos? É isso aí, mais uma vez, todo mundo descansado no final de semana, todo mundo aproveitou bem, então agora está todo mundo relaxado, não é isso? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre engastes, sobre apoios, sobre forças de reações. O que é isso, professor? Isso são chamados de vínculos. Vínculos ou reações, reações de apoio, mas a gente vai ver com o decorrer da aula, correto? Antes disso, eu quero que vocês prestem atenção aqui, que como a gente vai iniciar com vínculos, mas antes eu quero que vocês prestem atenção a dois tópicos que a gente viu na aula passada, que eu abordei bem rapidamente, para que a gente não perdesse tempo, mas hoje eu deixei um espaço justamente para a gente relembrar isso aqui. Tensões normais na flexão é de extrema importância, então nós não podemos estudar isso aqui tão rapidamente e tão praticadamente. Primeiro a gente tem que ver passo a passo como a gente vem vendo desde o decorrer do curso, desde o início das primeiras aulas, a gente vem estudando tudo passo a passo, e isso não pode ser diferente. Prestem atenção, estudar a flexão em barras é estudar o efeito dos momentos fletores nesta barra, ou nestas barras. O estudo da flexão que se inicia será dividido, para fim de entendimento, em duas partes: tensões na flexão e deformações e deslocamentos. Então é o seguinte, turma. Vamos prestar bem atenção no que o trecho disse. Tensões de deformações e deformação de deslocamento. O que é isso? O que a gente vem estudando, a gente já estudou isso e a gente sabe todo esse passo a passo. Só que agora a gente, como a gente viu na aula passada, a gente entrou em momento de inércia, em deformações, em momento na flexão. O que é isso, professor? A gente tem que saber que uma viga, que qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de suporte, ele vai exercer forças tanto concentradas como forças distribuídas no seu decorrer. O que seria isso? Mais na frente a gente vai ver figuras que mostram exatamente isso. Uma força colocada em um ponto central, em um único ponto, em um carregamento, melhor dizendo, um carregamento concentrado e um carregamento distribuído, que seria justamente essa distribuição de forças ao longo do corpo. Tensões na deflexão, a gente estuda para saber qual o momento em que o corpo vai sofrer uma força de tensão, para que ele não ocorra nenhum tipo de rotação, justamente nessa junta que se chama flexão. Deformações e deslocamentos, a gente viu na penúltima aula e na última aula o que seria o deslocamento. Seria tanto o alongamento deste corpo, o seu corpo em estado inicial, em seu momento de estática, melhor dizendo, onde ele está em equilíbrio total, mas a gente também viu em deslocamento. Um corpo pode exercer sim um deslocamento e, consequentemente, terá uma aceleração. O que seria isso? Uma força aplicada contrária a outra força, falando em sentidos, força, direção, sentido e módulo. Não esqueçamos disso. Então, se nós aplicarmos uma força para a direita e outra força para a esquerda com sentido e direção contrária, como eu já falei, mas com módulo maior, aí sim nós vamos ter um deslocamento. O que seria isso? Um corpo não suporta a reação do corpo não é de tamanho volume, de tamanha intensidade. O melhor nome que a gente pode trabalhar é a intensidade da força. De melhor intensidade, de maior intensidade, então o corpo passará de um estado em equilíbrio e terá, consequentemente, um deslocamento. Uma mudança de lugar, uma mudança de formato, que justamente o que a gente vinha falando. Deformações e deslocamentos, correto? Então, para que a gente tenha um corpo em equilíbrio em estática, como a gente já estudou isso, a gente tem que ter forças aplicadas a este corpo, forças externas, e as forças de reações, a força que o corpo aplica sobre essas forças externas, sejam de intensidade igual. Sentido e direções diferentes, contrárias, mas de intensidade igual. Entenderam? Tudo bem até aí? Por isso que eu queria que a gente estudasse bem esse assunto. Que na aula passada a gente falou rapidamente, mas eu
vi que a gente tem que ver isso passo a passo, como a gente sempre vem vendo, e não podemos passar isso rápido. Então, mais uma vez relembrando, tensões de deformações e tensões na flexões. Correto? Vamos seguir. Antes de iniciar o estudo propriamente dito das tensões desenvolvidas na flexão, é necessário recordar o momento de uma força em relação a um ponto. Primeiro item, de novo, o momento de uma força em relação ao ponto. Já já eu explico isso. Vamos para o segundo ponto. A intensidade do momento de uma força em relação a um ponto é igual ao produto entre a força e a distância entre o ponto e a linha da ação da força. O que seria isso, professor? O que seria essa força aplicada a um ponto? O que seria esse momento? Momento, para quem não sabe, eu vou dar logo a fórmula, eu vou explicar logo. A gente vai ver mais na frente. Todo um estudo sobre o momento. Momento de inércia a gente já viu. Correto? Não podemos deixar que o corpo rotacione sobre si. O rotacione sobre o corpo que ele está interligado, que ele está conectado. Correto? Se eu tenho uma viga apoiada numa parede, eu não posso deixar que ela rotacione, nem entre si, nem entre a parede. Correto? Então, momento seria o quê? A relação, como a gente viu, é a relação da força, onde seria aplicado o ponto da força e a distância entre o apoio. Como a gente pode ver isso na prática? Vou dar o mesmo exemplo da aula passada. Nós temos 2 pilares apoiando uma laje. Se eu aplico uma força, que é a nossa laje ou nossa viga, e aqui nossos 2 pilares. Se eu aplico uma força aqui no meio, ou aqui, um exemplo, mais próximo desse apoio, qual seria o momento nessa viga? Qual seria o momento no ponto A? Vamos supor que aqui é ponto A e ponto B. Então, momento seria o quê? Se a força se aplica aqui, eu pegaria somente essa distância. A distância do apoio para onde a força é aplicada. Momento é igual a força vezes a distância de onde se aplica essa força em relação ao apoio. Não a distância do corpo, não a distância da viga, não a distância do que a gente vai trabalhar. A distância onde a força é aplicada, ao momento de apoio. Correto? Simples. Momento, força vezes a distância. A gente vai estudar muito mais aprofundadamente mais à frente, mas eu queria que vocês entendessem um pouco logo agora, para a gente que o próximo assunto vai precisar muito disso. Vamos lá. Essa mesma figura a gente viu na aula passada. Coloquei aqui de novo para a gente relembrar que aqui nós temos o eixo longitudinal da viga, o eixo onde ela está conectada em relação ao eixo Y e ao eixo X, correto? Sempre vamos ter esses 2 planos, eixo X e eixo Y, correto? E aqui, mais uma vez, nossa figurinha da aula passada também. Vamos aqui para a tela para a gente relembrar. Seguinte, nós sabemos que existe uma força aplicada sobre esta viga, correto? Não especifiquei o ponto onde seria aplicada a força, justamente para que a gente saiba essa diferença. Se eu aplico uma força aqui, onde seria o momento? A força, a intensidade dessa força vezes a distância em relação ao ponto A. Se eu quero o momento em B, vamos supor que aqui é B, ou vice-versa, mas aqui, vamos supor que aqui seja o ponto B e aqui o ponto A. Então nós temos reações em Y no ponto A, reações em X no ponto A, e o momento em ponto A, caso a gente queira saber, seria a força, a intensidade da força, o módulo da força. Não vamos usar o sentido nem a direção agora. Primeiro eu quero que vocês prestem atenção na intensidade. Aqui eu quero que vocês prestem atenção na intensidade da força. Estando aqui ou estando aqui, seria direções diferentes, correto? Mas a intensidade da força vezes essa distância. Se eu quero o momento em B, a intensidade da força, agora, vezes essa distância. Aí nós vamos ter o momento em B. Então, professor, qual a diferença dessas duas? Por que tantas forças aplicadas? Não, minha gente, não são tantas forças aplicadas. É a mesma força, só que
de maneira distribuída. Agora nós não temos mais uma simples força só neste ponto que só vai atingir esse ponto. Nós temos uma força distribuída. Uma força distribuída, correto? Ponto A e o mesmo ponto B. O que seria isso, professor? É justamente isso que a gente não pode deixar que aconteça. É esse o nosso objetivo, o nosso estudo do nosso curso. A resistência dessa viga. Correto? Simples. Sabemos já um pouco da introdução do que é momento. Relembramos um pouco da aula passada sobre tensão de deformação e tensão na flexão. E deformação e deslocamento. Relembramos. Para que a gente possa seguir como a gente sempre vem desde a primeira aula, passo a passo. Sem pular nenhum assunto, sem pular nenhuma explicação. Correto? Vamos seguir. Mais uma vez, uma figura da aula passada, onde representa o que eu acabei de falar. E aí você me pergunta, professor, na outra figura a gente não tinha visto isso aqui. É justamente sobre isso que a gente vai estudar hoje. Isso aqui, para quem não conhece, para quem não sabe, é o engaste. Correto? Só no engaste é que nós vamos ter reações em Y, reações em X e um momento neste ponto. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Vamos lá. Vínculos ou reações de apoio. O que seria vínculos e as reações de apoio? Reações de apoio, como a gente sabe, é a força de reação em que o apoio aplica sobre o corpo para que não ocorra nenhuma quebra ou nenhuma deformação. Correto? Se eu tenho este controle sendo a minha viga e eu tenho este pilar apoiando aqui. Então essa força, esse apoio tem que ser de intensidade igual para que não ocorra nenhuma quebra neste ponto, para que não ocorra nenhuma ruptura, para que essa força, se for aplicada aqui, não ocorra nenhuma rotação, uma força neste sentido ou nesse, não ocorra nenhum tipo de rotação. Correto? Então, o que seria reações de apoio ou os vínculos? Reação de apoio reação de apoio é a reação em que o apoio aplica para que não ocorra nenhum tipo de deformação, para que o corpo continue como seu estado inicial. Correto? Agora nós vamos entender melhor. As reações de apoio são responsáveis pelo vínculo da estrutura ao solo ou das partes da mesma, de modo a ficar assegurada sua imobilidade, que é exatamente o que a gente vinha falando, seu momento de estática, a sua inércia, a sua incapacidade de se mover, ou de se alongar, ou de quebrar, ou de deformar. Nada a gente pode ocorrer com o nosso corpo, a menos dos pequenos deslocamentos devidos às deformações, que é justamente, para quem não lembra, o que a gente falou na primeira ou na segunda aula. Não estou muito bem lembrado se foi na primeira ou na segunda aula, mas a gente falou disso. Nós sabemos que uma viga ela tem um deslocamento, ela tem um tipo de deformação em si. Como eu mostrei naquela figura há pouco, a sua força distribuída, correto? Não podemos ver simplesmente olhos nus, não dá para a gente ver, só se a gente for lá, inicialmente, quando a viga for ser feita, a gente tirar a medida dela, tirar todas as suas cotas, e posteriormente, com o tempo, depois que ela tenha sido totalmente preenchida, ocorra a secagem, todo o revestimento, o acabamento da viga, aí a gente vai lá e mede de novo, aí sim nós vamos saber o deslocamento. Muito pequeno, não consideramos isso nos nossos cálculos, mas nós sabemos que na prática existe. Então temos que sempre ter cuidado com essa definição. A gente sabe que existe uma deformação muito pequena, tanto que desconsiderável em cálculos, mas a gente sabe que existe, correto? Vamos lá. Nos sistemas planos, existem 3 tipos de movimentos. A figura abaixo, a próxima figura vai mostrar os 3 movimentos em relação ao plano XY, o de translação no eixo X. O que seria isso, professor? O de translação seria a passagem
onde passa o y no eixo x, o de translação no eixo y, consequentemente, onde passa o eixo x no eixo y, e o de rotação no eixo z, que é justamente o que a gente vinha falando, que eu acabei de falar há pouco sobre engaste. Nós vamos ver que a gente tem apoios de primeiro gênero ou apoios de segundo gênero e os engastes. Os engastes são os apoios que a gente conhece como de terceiro gênero, que seria o mais seguro. Mas não quer dizer que a gente sempre vai ter que usar um engaste. A gente vai entender melhor, a gente vai saber o porquê. Se é o mais seguro, professor, porque a gente não pode simplesmente, em todo o apoio, colocar um engaste. Não, não podemos. Primeiro a gente tem que saber, e a gente vai saber disso, quando a gente for calcular as nossas estruturas. Quando a gente for saber qual a reação que o corpo vai ter que provocar, para que não ocorra justamente as quebras e as deformações. Que deformações? As deformações grandiosas, as deformações que a gente consiga ver. Entendeu? Se a gente vê uma viga como a gente mostrou naquela figura, uma está reta e a outra está curvada. Problema nós temos. Correto? A gente sabe que tem deformação, mas muito pequenas. Então, vamos prestar bem atenção nisso. Isso aqui é o que eu venho falando. Preste bem atenção. Nós temos um apoio engastado, um apoio rotulado e um deslizante. Qual a diferença desses três, professor? Eu coloquei esse aqui primeiro porque realmente é o mais seguro, é o de maior importância, que a gente mais vai ver em, em vigas apoiadas na laje com pilares. A gente vai entender melhor. O apoio rotulado e o apoio deslizante. Qual a diferença desses dois, principalmente? Esse aqui, a gente pode ter um deslocamento no eixo X. Ou seja, ele não tem uma reação X, ele não impede que tenha uma rotação em eixo X, ele só impede que exista um deslocamento em Y. Como a gente vê, simples rotatórias, rotaçõezinhas, para simbolizar, melhor falando, que ele pode sim se mover em X. Ele não aplica uma reação em X, ele só aplica uma reação em Y. Ele não sobe e nem desce. Correto? Simples de entender. Em X, não, mas em Y sim. Ele aplica uma reação em Y. Então, se eu aplicar uma força aqui ou uma força aqui, ele não se desloca. Mas se eu aplicar uma força neste sentido, e nesta direção, ou nesse sentido, e nesta direção, independente da intensidade dessa força do módulo, a gente vai sim ocorrer um deslocamento neste apoio. O rotulado, ele não impede, nós não vamos ter nenhuma força nele que impeça uma rotação. Mas ele não se movimenta, ele não tem nenhum tipo de deslocamento, nem em X e nem em Y. Então, entenderam a diferença? De primeiro gênero, nós podemos sim ter um deslocamento em X. As reações dele não suportam uma força. Claro que vamos primeiro saber a intensidade dessa força. Se for uma força muito, muito, muito desprezível, muito pequena, então ele vai se deslocar, mas muito pouco, que é o que a gente vinha falando, desprezíveis nos nossos cálculos. E o rotulado, ele não impede nenhum tipo de rotação. Ou seja, se eu aplicar uma força aqui ou uma força aqui, pode ser sim que ele ocorra um tipo de rotação. E o engastado, como a gente vinha falando, ele impede tudo. Ele impede tanto o deslocamento em X, como o deslocamento em Y, e principalmente ele está aqui para impedir um deslocamento de rotação. Lembrando, momento de inércia, não podemos deixar que o corpo ocorra uma rotação nem entre si, nem ao corpo em que ele está engastado. Como o nome já diz, é um apoio engastado de terceiro gênero, mas de maior qualidade, melhor falando. Então, professor, o porquê não usamos simplesmente em todos os nossos cálculos, em todas as nossas estruturas, os apoios engastados?
a gente vai entender. Vamos lá, seguindo. Chama-se vínculo de uma estrutura cada restrição dessa estrutura ao seu giro, a um movimento vertical, para cima ou para baixo, ou a um movimento horizontal, para a direita ou para a esquerda. Então, minha gente, a gente agora já sabemos o que são os vínculos, correto? Como a gente acabou de ler, os vínculos são as junções, as interligações em que um corpo atua sobre outro ou sobre um engaste, para que ele não ocorra nenhum tipo de deslocamento na vertical, na horizontal e nenhum tipo de rotação. Nós não vamos criar uma laje ou uma viga que, quando a gente anda em cima, ela desça. Ou que a gente vai embaixo dela e pega uma escada e empurra e ela suba um pouco. Não. Queremos estruturas resistentes, capazes de suportar todas as forças que a gente sabe que vamos aplicar, principalmente as forças da natureza, que a gente não tem como medir, então a gente só vai saber medir as forças do homem, as forças aplicadas pelo homem, entenderam? Então, vínculos e reações de apoios. Nós conhecemos agora apoios de primeiro gênero, apoios de segundo gênero e apoios de terceiro gênero, que seria o engaste. E vínculos, primeiro, segundo gênero também, é a mesma nomenclatura, o mesmo sentido, o mesmo significado para que a gente aprenda. Como eu sempre venho falando das nomenclaturas que existem, porque vocês, consequentemente, nem todos vocês aí da turma vão estudar o mesmo livro. Sempre alguém vai achar um diferente, um que acha mais interessante, ou que ouviu falar, que pesquisou na internet e viu falar, recebeu recomendações, e pode achar nomenclaturas diferentes, correto? Então, preste minha atenção nisso agora. É um ponto muito importante neste assunto. Estrutura isostática e estruturas hiperestáticas. Então, professor, nós até agora já vimos um pouco de estruturas isostáticas e de estruturas hiperestáticas. Mas agora vamos ver realmente as definições e onde elas se aplicam. A estrutura é classificada como isostática quando o número de reações a serem determinadas é igual ao número de equações da estática. O que seria isso, turma? O número de equações, o número das equações de estática tem que ser igual aos números de reações dos apoios. Correto? O que seria isso? Simplesmente, se a gente pensar bem, nós temos pilares, vigas, lajes, e elas são apoiadas ou em suas extremidades ou nos meios, nos seus eixos, depende muito do seu tamanho, da sua capacidade de reação. Então a gente tem que saber que a quantidade de equações da estática tem que ser igual à quantidade de reações de apoio. Mas, professor, equações da estática, sim. O que é que a gente precisa para que um corpo fique em estática, para que um corpo não tenha nenhum tipo de deslocamento? Nós já estudamos isso e já tocamos nessa tecla várias vezes. Não podemos esquecer disso. Momento de estática. Um corpo parado, um corpo sem aceleração. Eu estou parado, um exemplo. Mas se eu começar a deslocar, aí é diferente. Existem forças aplicadas, existe uma força minha de reação para este sentido ou para este maior do que a força aplicada, a força externa aplicada sobre mim. É só um exemplo básico para que a gente foque nisso. As quantidades de reações de apoio têm que ser igual às equações de estática. Ou seja, se eu tenho um apoio em dois pontos, como a gente mostrou na figura, como a gente tem aqui, dois apoios, então nós vamos ter forças aplicadas neste ponto e forças aplicadas neste ponto, que são justamente as nossas equações. Qual a resultante dessa força aplicada nesse ponto e qual a força resultante nesse ponto? Zero. As forças têm que se anularem, minha gente.
o somatório dessas forças tem que se anularem. O corpo não tem como ficar em estática se eu tenho uma força aqui aplicada maior do que a força normal, a força peso do corpo. Não esqueçamos disso. Para que a gente tenha um momento de estática, para que as nossas equações sejam equações da estática, então não podemos perder esse conceito. Não podemos deixar isso fugir. Vamos sempre saber que as quantidades de força de reações de apoio têm que ser igual às quantidades de equações de estática. Somatórios de x, 0. Somatórios das forças em y, 0. As forças se anulam. As forças se anulam. Correto? Aí nós vamos ter uma estrutura isoestática, que é justamente isso. Que se nós aplicarmos forças a mais, ela tem a capacidade de se mover. Ela tem a capacidade de se deslocar. Ela não vai suportar. Então as forças aplicadas, as reações aplicadas têm que ser iguais às forças, porque consequentemente vamos ter equações da estática. As forças se anulam. Todas as forças aplicadas ao corpo se anulam. Correto? Lembrados sempre disso. Equações da estática. Vamos lá. E agora, professor? Estrutura hiperestática. Bom, professor, assim por alto, pelo nome, já podemos imaginar que são estruturas com mais capacidade de suportar essas forças para deslocamento. Sim, podemos dizer que começa assim. Mas não é só isso. Sei que o nome hiperestática, já dá para mostrar que seria, vamos supor, uma estrutura isoestática, mais perfeita, mais bem feita, melhor dizendo. A estrutura é classificada como hiperestática quando as equações da estática são insuficientes para determinar as reações nos apoios. Para tornar possível a solução destas estruturas, devemos suplementar as equações da estática com as equações do deslocamento. Então, o que seriam essas estruturas hiperestáticas? É o seguinte, eu sei que para que esse corpo não caia, não se mova, eu preciso só de dois apoios, correto? Se eu tenho dois apoios aqui, ele não se move. Ele está suportando tanto a força peso dele, quanto a força gravitacional somada a ele e os meus apoios, a força de apoio que eu estou aplicando, a reação que o corpo está aplicando sobre as forças externas é de mesma intensidade. Módulo e sentido diferente, mas o importante é que é de mesma intensidade. Então elas se anulam. Então, se eu sei que eu só preciso desses dois apoios para que essa força fique em estática, por que eu vou colocar 4 apoios? Então isso é uma estrutura hiperestática, correto? As forças de reação de apoio são insuficientes em relação às forças aplicadas a ele. São forças de maiores quantidades, ou seja, é uma coisa que, melhor dizendo, que não precisa tanto disso. Se eu sei que isso suporta, por que eu vou aplicar isso? Então, é isso que eu venho falando. Se nós temos apoio de primeiro gênero e de segundo gênero, que são capazes de suportar todas essas forças externas aplicadas ao corpo, então o engaste, correto? Então, o engaste não é necessário em tantas equações, em tantas fórmulas, em que a gente aplica em tanto no nosso dia a dia. Vemos muito, a gente vê muito por aí, essas forças esses apoios sendo feitos como engaste. A gente vai ver mais na frente, eu vou explicar mais na frente, uns exemplos na prática. Correto? Quero que vocês entendam isso. Uma estrutura isoestática é uma estrutura hiperestática. Não precisa de tantas reações de apoio, não precisa de tanto suporte para que a gente ocorra uma estática. Correto? Se a gente diminuir um pouco nessas reações, vamos ter uma estrutura isoestática mais suficientemente para que não ocorra nenhum tipo de deslocamento
ou deformação desse corpo. Correto, minha gente? Lembrados? Tudo passo a passo, a gente está explicando tudo bem, passo a passo, para que não fique nenhuma dúvida no ar. E qualquer dúvida já sabem, é só perguntar, viu? Estou aqui para isso. Vamos lá. Então, professor, nós temos praticamente as mesmas figuras, mas com as diferenças. Onde seriam essas diferenças? Mais à frente, vamos ver. Vamos ter que calcular. A gente agora só aprendeu desta forma. Certo? O corpo está no plano, um apoio está simplesmente no plano. Num plano X. Só temos forças em X, em Y. Se a gente pegar o eixo de X, o eixo de translação entre esses eixos, vamos ver um ângulo de 90 graus, correto? Então, na prática, a gente também vê coisas assim. Nós também vemos apoios assim. Então, se a gente vê na prática, temos que aprender também dessa forma como achar essas reações, correto? Então, mais na frente nós vamos ver que vamos precisar calcular seno, cosseno, tangente de cada reação de S em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. O eixo não muda nessa figura. Continua do mesmo jeito, X e Y. Correto? Aqui da mesma forma, eu só diferenciei os tipos de engaste para que a gente fique bem conceituado nisso. Correto? Entenderam bem? Então, minha gente, é isso que eu venho falando. Vamos aqui para que a gente entenda melhor. É isso que eu venho falando, minha gente. Essa aula eu separei um pouco uma parte de dois tópicos da aula passada para que a gente entendesse bem. Eu separei essa aula só para que a gente entenda o que são engastes, o que são apoios de primeiro gênero, apoios de segundo gênero. Temos que saber qual a capacidade dele reagir para essas forças. Se eu aplico uma reação, se eu coloco um apoio de primeiro gênero em uma figura que está tendo reações, que está tendo forças, aplicadas no eixo X, ele vai se deslocar. Se for uma barra de ferro, ela pode até se alongar. Não é isso que a gente pretende. Não podemos deixar que isso aconteça, minha gente. Como eu vou falando, ninguém vai querer uma casa se movendo toda hora. Que a gente pise, quebre, que a gente... Não. Resistência dos materiais. Vamos lá, focados nisso. Temos que reagir, temos que refazer forças, até ter a força de onde não tem, para que não ocorra nada, para que a gente não tenha nenhum problema. Ninguém quer problemas em casa, não é isso, minha gente? Então, preste bem atenção nisso agora. Como eu vinha falando, eu separei muito bem essa aula para que a gente focasse bem nesse assunto, porque a partir da próxima aula vamos estudar tanto forças concentradas como forças distribuídas, correto? Então nós vamos ter que saber quais as reações, quais os tipos de apoio que nós vamos utilizar. Em livros, em internet, em qualquer tipo de pesquisa que vocês irão fazer, nas questões ele mostra reação primeiro gênero e uma reação de segundo gênero. Então, quais as reações que nós vamos aplicar? Se eu tenho um apoio de primeiro gênero, eu não preciso de uma reação em X? Sim, é isso que a gente vai ver agora. Vínculos de primeira classe, ou reações de primeiro gênero. Sempre venho mostrando para vocês nomenclaturas novas para que a gente fique bem situado, para que a gente conheça bem o que vamos estudar. Este tipo de vínculo impede o movimento de translação na direção normal, ao plano de apoio, fornecendo-nos, desta forma, uma única reação normal ao plano de apoio. Se eu tenho uma força aplicada, vamos pegar aqui meu copinho de água. Se eu tenho uma força peso, uma força normal nesse copo, a reação é suficiente, correto? Então nós só vamos ter reações aqui. Se eu aplico aqui, ó,
ou uma força neste sentido, temos um deslocamento. Ou seja, esse apoio dessa bancada, essa bancada é um apoio de primeiro gênero. Ela não consegue impedir que o corpo se movimente em X, nem para a direita, nem para a esquerda, mas em Y. A força normal nunca vai ser maior do que a força peso e a força de reação nunca vai ser maior do que essa força, porque a gente quer um equilíbrio. Então, esta bancada está aqui justamente para isso, para que a gente tenha um equilíbrio. Entendidos? Vamos lá. Vínculos de segunda classe. Este tipo de vínculo impede apenas dois movimentos. O movimento no sentido vertical e horizontal, podendo formar duas reações, vertical e horizontal. Eu separei mais à frente figuras que mostram justamente essas reações. Outras que mostram os momentos, que a gente vai ver que são os vínculos de terceira classe. Correto? Então, o que os vínculos de segunda classe são capazes de fazer, professor? Não deixe que o corpo se movimente nem para a direita, nem para a esquerda. Eu tenho uma força aqui. Se eu aplicar uma força aqui, ele não se move. Se eu aplicar uma força aqui, ele não se move. Mas até agora a gente só está trabalhando eixo X e eixo Y. A partir do próximo vínculo, nosso querido engaste, vamos conhecer também eixo Z. A força é capaz de rotacionar o meu corpo. Correto? Então, relembrados, primeira classe, segunda classe, vínculos, reações de apoio. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Qualquer coisa, anotem bem o que eu falei sobre essa diferença de primeira classe e segunda classe. Vamos lá, anotem agora, por favor. Reações de apoio ou vínculos de primeira classe só impedem que o corpo tenha qualquer tipo de deslocamento ou movimento no eixo Y, vertical, ou para cima ou para baixo. E apoios ou vínculos de segundo gênero impedem justamente essas duas ações, tanto as forças em Y quanto a força em X. Então nós vamos ter, consequentemente, duas reações. Correto? Chegamos ao nosso querido engaste. Engastamento de terceira classe. Mais uma nomenclatura nova, que aqui poderia ser vínculo de terceira classe. Este tipo de vínculo impede a translação em qualquer direção. Em qualquer direção. Impedindo também a rotação do mesmo através de um contramomento, que bloqueia a ação do momento de solicitação. Então, chegamos ao ponto. O contramomento, que seria isso, professor? Seria justamente o momento impedindo essa rotação, o momento que é aplicado em sentido contrário. Contrário à força que quer rotacionar o corpo, a força que quer girar o corpo. Então não vamos deixar que isso aconteça, nós temos que aplicar um momento. E, como já sabemos a fórmula, para quem não lembra, eu falei no começo da aula, anotem aí, por favor. Momento é igual a força vezes a distância. Qual distância? A distância onde a força é aplicada, a distância do apoio, a distância onde o engaste está. Correto? Então, se a gente tem um engaste, se a gente tem um engastamento, nós vamos ter, consequentemente, três reações. Então, vamos ter que fazer três equações. Somatórios em X, somatórios em Y e os somatórios do momento naquele ponto. Se temos dois apoios, queremos dois momentos, somatórios nos momentos em A e somatórios dos momentos em B. Ou como pedir a questão. Seguinte. Como eu vinha falando, eu coloquei uma questão aqui simples, para que a gente pense um pouco. Vamos aqui. 40 kN, 50 kN. Ponto A,
ponto B, correto? Simples. Então, visualmente, já podemos tirar uma simples definição em que o corpo não aplica nenhuma força, não tem nenhuma força aplicada externamente sobre ele que faça o rotacionar. Então, nós só temos apoios ou vínculos de primeiro, segundo gênero, ou primeira e segunda classe. Então, professor, nós não temos forças aplicadas em X, porque ele não suporta. Então, a gente vai achar essa reação em B. Em muitos livros, as respostas vêm assim, ó, VB. É o que a gente mais vai trabalhar, porque realmente é bem na maioria dos livros e em site de pesquisas. Podem olhar que vocês vão ver muitas questões com essas. Não, alguns terá RB, porque seria reação em B, e RA, porque seria reação em A. Mas muitos são em V. A resposta e os cálculos são em V. Correto? Primeiro e segundo gênero. Não quero que vocês calculem. Como a gente vem falando, vamos primeiro saber o que a gente está fazendo. Por que eu coloquei uma reação em A, em X, e uma reação em Y? Por quê? Porque este apoio aplica essas forças. Este apoio ele consegue suportar as forças aplicadas em X e as forças aplicadas em Y. Então nós temos essas reações. Eu não tenho reação em X porque ele não suporta nenhum tipo de força aplicada no eixo X. Só as forças aplicadas no eixo Y. Então, primeiramente, não precisamos calcular isso agora. Essa mesma questão que vocês estão vendo aí, eu vou colocar para que vocês resolvam. Mas calma, vamos saber o que a gente está fazendo. Correto? Como mostra, uma reação, duas reações. Uma reação simples, fácil da gente conhecer isso só olhando para a figura. Só olhando. Se eu não colocasse de azul aqui, nem aqui, a gente mesmo assim teria a obrigação de saber disso. Mas professor, obrigação? Sim, minha gente, obrigação. A gente vem desde o começo da aula falando só disso. Eu separei essa aula só para isso. Entenderam? Não podemos esquecer disso. Do mesmo jeito que a gente não pode esquecer o que é força, não podemos esquecer disso. Precisamos saber disso. Precisamos conhecer já de cara o que a gente vai trabalhar. Por isso a gente vem passo a passo em cada assunto. Então, quando vocês pegarem questão de momento de inércia, de deformações, de deslocamentos, de forças aplicadas a um ponto, de momento daquele ponto, momento da reação daquele ponto, vão saber fazer, eu tenho certeza disso, porque a gente trabalhou isso passo a passo. Correto? Vamos seguindo. Aqui será a nossa chave para